Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bom, estamos nós aqui para uma série de aulas nessa semana que vai trabalhar com os Estados Unidos da América, ok? Já foi gravada uma aula número 1, trabalhando com a questão física, fisiográfica dos Estados Unidos da América e, a partir de hoje nós estamos dando seguimento, a gravar as aulas 2, 3 e 4. A aula 2 vai dar uma ênfase no aspecto geopolítico, nas doutrinas, de relacionamento interno e externo dos Estados Unidos com o território. A aula 3 vai abordar aspectos populacionais, demográficos, questão racial, e a aula 4 que vai dar uma ênfase à economia, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, porque essa aula é uma aula que vai trabalhar com bastante coisa, Nós vamos fazer aí uma trajetória histórica, meio como uma linha do tempo, trabalhando, os Estados Unidos da América e a geopolítica, regional, mundial, história e atualidade. Então nós vamos começar ali da doutrina Monroe e vir até aqui com Trump, certo? Tudo bem? Beleza, então. Vamos trazer aqui, como sempre, um conceito. Sempre é importante conceituar objetos de estudo que nós estudamos, E doutrina seria uma ideia, um conceito importante da gente de início se debruçar. Então, por doutrina, entendamos aqui princípios fundamentais de uma política. E como nós estamos falando aqui de geopolítica, principalmente relações internacionais, a doutrina vai estar relacionada com questão de política externa, certo? Então, doutrina remete a princípios fundamentais de uma política. Então, tendo em conta a história e o presente dos Estados Unidos, a gente pode afirmar que a doutrina representou e representa, na história dos Estados Unidos, uma vontade de potência, uma vontade de desempenhar um papel protagonista, não só em escala regional, como no início, mas também em escala internacional. É aquela coisa de que muita gente critica os Estados Unidos da América por quererem ser os reguladores do mundo, a polícia do mundo. Então, é um papel que eles desempenharam historicamente, tá certo? Só que cada doutrina, cada política dentro de uma conjuntura internacional diferente. Começamos então com aquele período, o pós-Congresso de Viena, em que os europeus tentaram recolonizar a América, e isso despertou de vez as vontades emancipacionistas independentistas. Então, a primeira doutrina que a gente cita é a doutrina Monroe. Então, nessa doutrina, aquela famosa doutrina da América para os americanos, então você aqui dá a interpretação dúbia, América para todos nós americanos ou para os estadunidenses, Então é uma questão importante que se coloca no discurso, era para todos, mas quando a gente vai fazer uma análise mais minuciosa, a gente percebe que os Estados Unidos da América queriam simplesmente ocupar o vácuo de poder econômico dos europeus na América. Então, por essa doutrina, os Estados Unidos já se colocavam contrários à recolonização da América, e à não intervenção nos assuntos internos dos países americanos. Então é aqui, no aspecto de política externa, que os Estados Unidos vão começar a desempenhar a sua liderança regional, continental. Num aspecto mais interno, quase na metade do século XIX, é lançada dentro da mídia, dentro das igrejas presbiterianas,
né, americanas, estadunidenses, né, ou na política estadunidense, a ideia do destino manifesto. Então, por essa ideia de alto teor calvinista, né, os Estados Unidos representariam, né, o povo eleito por Deus para não só, né, civilizar o continente norte-americano, mas também para regular o mundo. Então, o próprio expansionismo, né, era um símbolo da predestinação dos estadunidenses, de uma vontade divina, né? E isso foi amplamente utilizado, né, na política, na mídia, para expandir-se territorialmente, às custas de povos nativos, às custas, né, de vizinhos como México, né, de territórios do Canadá. Então, por mais que os territórios canadenses, como nós vimos, foram trocados, a maioria, né, quando teve a barganha com a Grã-Bretanha, áreas do Canadá foram incorporadas à dos Estados Unidos, né? Então isso vai justificar essa expansão. E a imagem que a gente chama atenção é essa, né? É a imagem da liberdade, né? A imagem da liberdade guiando os pioneiros para o oeste, né? Então, eis a liberdade que representa a república, com a Constituição na mão, com o direito, né, simbolizando a civilização. Percebam que aqui a imagem mais clara por onde ela passou, aqui escuro, né, representando ainda a barbárie, representando selvageria, e ela tendo na mão uma linha que pode representar tanto a linha de força, de geração de energia, como o telégrafo para a comunicação, né, o trem, né, as carroças com os pioneiros. Aqui está o trem, né, com o símbolo da modernidade, ok? Então, seja interno, seja externamente, os Estados Unidos foram fortalecendo a sua posição, né, dentro da América do Norte e dentro da América como um todo, certo? Tanto que no final do século XIX, essa hegemonia ela começa a se dar de forma absoluta, né, e até arrogante, quando os Estados Unidos lançam a política do Big Stick, do grande porrete. Então, nenhuma, né, área de influência americana sofreria, né, intervenção exógena, né? Então, de certa forma, nem isso, né? Os próprios interesses dos Estados Unidos seriam levados a todo custo, mesmo em áreas de países, né, aqui da América. Então, interesses dos próprios países, das próprias nações, seriam afrontados por conta dos interesses dos próprios Estados Unidos, dos próprios estadunidenses, né? Então, é uma reinterpretação da doutrina Monroe, né, muito mais forte, muito mais ostensiva, muito mais arrogante. E aí o Canal do Panamá é o caso mais ilustrativo, né? Os Estados Unidos tinham interesse na construção de um canal em uma faixa estreita, uma faixa de terra estreita, né, que separava os dois oceanos na área da Colômbia. Então, o governo americano, o governo dos Estados Unidos, insuflou uma reação das principais oligarquias da região, que vai se tornar o Panamá. Então, desperta aí um processo emancipacionista com financiamento, né, americano, com financiamento dos Estados Unidos, e assim, né, o Panamá proclama a sua independência com apoio bélico, financeiro, político dos Estados Unidos. Então vejam, né? O próprio interesse colombiano ou não interesse em construir o canal foi afrontado, uma coisa de uma violação de soberania nacional por conta do interesse que os Estados Unidos tinham de construir esse canal, tá certo? E aí a principal imagem, né, é do Roosevelt, né, é um outro Roosevelt tentando aqui monitorando todo o mar do Caribe, né? Aqui México, Panamá,
América Latina, Venezuela, São Domingo, Cuba, então toda essa região. E podemos também chamar a atenção de Cuba, né? Cuba foi tornada independente da Espanha, mas os Estados Unidos assumiram o controle de Cuba e de Porto Rico. Cuba afrontou essa dominação. Porto Rico até hoje não consegue, né, ter uma noção clara do que deve ser um Estado americano, um território protegido, né, ou um país independente. Então eles não chegam a um consenso de que deveria ser. Então esse impasse em Porto Rico está até hoje. Essa política, né, essa postura arrogante dos Estados Unidos, ela foi até os anos 20, 30, né, e isso gerou dentro da América Latina uma imagem muito negativa dos Estados Unidos. Então, no segundo terço do século XX, por volta de 1930, né, com a chegada de Franklin Delano Roosevelt, aqui seria outro Roosevelt, né, aquele Roosevelt que a gente conhece mais. Então, com a chegada dele, né, na presidência, com o New Deal, ele lançou, né, uma nova política externa, uma política externa de reaproximação, mais branda, mais soft power com a América Latina, né? Então, hard power seria a política do Big Stick, né? Essa política da boa vizinhança, ela é soft power. Então, o uso da diplomacia, o uso da cooperação em várias frentes, né? O financiamento de usinas, como aconteceu com a CSN. Então, troca de apoio político, principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? E essa aproximação cultural, né, que aconteceu, tendo o grande símbolo, né, a Disney, o Pato Donald com o Zé Carioca. E aqui a gente sempre chama a atenção dos alunos para os estereótipos, né, que foram criados a partir desse momento. O Zé Carioca, ele é um personagem divertido, carismático, só que ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, ele gosta de beber demais, ele não cumpre com seus compromissos financeiros, com seus acordos, com suas dívidas, né? E a ideia da Carmen Miranda, né, que é aquela coisa caricatural, né, com frutas, folhas, aqueles vestidos todos cheios de paranauês, tá certo? Posterior à Segunda Guerra, chegou a doutrina Truman, e essa doutrina ela tem que ser entendida dentro da ordem bipolar, certo? Então não tem como entender a doutrina Truman se vocês não se lembrarem do contexto do pano de fundo, ok? Aquele pano de fundo da bipolaridade com duas potências, Estados Unidos e União Soviética, assumindo, né, a hegemonia mundial. Então, a ideia aqui da doutrina Truman seria, por um lado, reconstruir os países europeus, reconstruir o Japão, por exemplo, né, para que se esvaziasse a influência socialista nesses países, assim contendo esse avanço comunista. Não podemos nos esquecer que em 1949, além da formação da OTAN, como está colocado aí, né, também, né, houve a Revolução Chinesa, né, a data definitiva, né, da vitória da Revolução Comunista na China. Então, a OTAN é uma resposta a tudo isso, né? A organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, meio que criar um bloco, uma organização internacional sob a tutela dos Estados Unidos para defender o mundo capitalista da influência e da invasão socialista, né? Então, isso é interessante. Então, dentro da doutrina Truman, nós temos três planos, né? Dois planos e um fenômeno social de caça às bruxas que foi o macartismo. Então, o plano Marshall era a reconstrução, empréstimo, né, a baixos juros para os aliados, para os países parceiros da Europa, né? No Japão ele assume um outro nome, Plano Colombo, se não me falha a memória. E no caso da América Latina, duas estratégias. Aliança para o Progresso, que vai ter o seu lado de financiamento econômico do desenvolvimento dos países da América Latina, sobretudo os principais, como o México, como o Brasil, como a Argentina,
né? E por outro lado também a caça sistemática, né, a movimentos socialistas e comunistas. Não podemos esquecer que nesse inteirinho aí está a Revolução Cubana, que se torna socialista, né, se coloca debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos, afrontando o que a geografia nos coloca sob a sua orientação, sob a sua influência, tá certo? Então era necessário que nenhuma experiência tal qual a cubana acontecesse mais na América, ok? Então aqui, e o McCarthy, né? O McCarthy foi um senador extremamente reacionário, que liderou um movimento tal qual nós conhecemos hoje no Brasil, de caça aos comunistas em todas as esferas de vida social, no serviço público, no serviço privado, na política, certo? Gente que sofreu abusos de todas as maneiras, né? Então, o McCarthy depois acabou sendo afastado e ele teve vida curta na política. Ok? Aqui os países europeus que foram contemplados com o Plano Marshall. E, né, caminhando já mais para a parte final, a doutrina Bush. Né? Bush, ela é uma doutrina que vai seguir depois do estabelecimento da nova ordem mundial, quando o muro cai, né, o muro de Berlim cai, quando a União Soviética implode, os Estados Unidos eles representavam militarmente a única potência da Terra. Entretanto, depois dos atentados do 11 de setembro, né, há a reação de Bush e lançando a sua doutrina. E ele vai lançar a ideia da Pax Americana, né? Então, o que era a doutrina Bush? É o uso da força militar preventiva e unilateral contra todos os inimigos da América, contra todos os inimigos dos Estados Unidos. E esse unilateral significa que até mesmo uma intervenção como a do Iraque, que não teve chancela da ONU, ela foi levada adiante, certo? Então, os Estados Unidos afrontaram o próprio Conselho de Segurança, né, trazendo um descrédito gigantesco para a ONU. Então, seria mais uma, né, atitude, né, ou movimentação arrogante dos Estados Unidos no cenário internacional. Então aconteceu o atentado, né? Primeiro caçou-se ali o grupo no Afeganistão, houve a invasão do Afeganistão, mas posteriormente houve a invasão do Iraque. E até hoje não há nem evidência de armas químicas de destruição em massa, nem que Saddam Hussein estivesse envolvido com, né, os ataques ao World Trade Center. Mesmo assim, né, a invasão ao Iraque aconteceu com implicações até os nossos dias. Então, foi Bush que lançou a ideia do eixo do mal, estabelecido aí, né, composto por Coreia do Norte, né, composto por Irã, por Iraque, né, por Síria, por países que representavam na visão dele o mal. É uma visão muito maniqueísta, né? Então aí você vai ter algumas chargezinhas criticando as falhas, né, do Bush, como Bin Laden, como o Iraque, como o Afeganistão, o resto do mundo, tortura, meio ambiente, e o único sucesso foi o desvio que ele teve do sapato numa conferência de jornalistas em Bagdá. Caminhando com a doutrina Obama, né? Obama já um político completamente diferente de George W. Bush, né? Diferente de Donald Trump, como nós veremos. Então, Obama ele voltou com a tradição americana de valorização de órgãos multilaterais. Então, se Bush não respeitou a ONU, não respeitou o Conselho de Segurança, que vetou, né, a sua invasão do Iraque, Obama sempre, né, agiu nas relações internacionais para, né, valorizar órgãos multilaterais, né, órgãos de muitos países. Então, ele reconheceu essa ordem multipolar,
ele tentou negociar com regimes autoritários como o Irã e Cuba, né? Se reaproximou de Cuba, né? Lançou aí uma negociação para tirar, né, sanções do Irã e inserir o Irã novamente, né, dentro da comunidade internacional, né? É uma relação que estava, né, abalada desde 1979. Então houve o acordo nuclear, Obama, né, participou, o seu governo participou, foi ele também que moveu a criação do TPP, que é a parceria do Transpacífico. Então, mercado livre, valorização de órgãos multilaterais, né, tudo no que? Na justificativa de abrir-se economicamente, usar a diplomacia, né, na narrativa dele de defesa dos direitos humanos, por mais que vez ou outra, né, o exército americano, as forças armadas americanas cometiam os seus excessos, ok? Então, a reaproximação com Cuba se deu quando do funeral de Mandela, né? Então, o Papa Francisco tentou intermediar uma conversa entre o Castro, né, não o Fidel, mas o seu irmão, né, com Obama. Então aí houve a visita de Obama a Cuba, né, as embaixadas foram reabertas, houve a flexibilização com remessa de dinheiro permitida dos Estados Unidos para Cuba, voos, né? Entretanto, a prisão de Guantánamo e o embargo ainda recaem sobre Cuba, né? Principalmente porque quando chega Trump literalmente ignora, né, a evolução dessa reaproximação com Cuba, tá certo? Ben Rhodes, né, homem-chave no Conselho de Segurança. Acreditamos que abrir espaço para a mudança, diálogo, conexão, abertura comercial, empreendedorismo, diálogo com a sociedade civil dará meios ao povo cubano para melhorar a vida, ficar mais conectado não só com os Estados Unidos, mas com o mundo, e construir um futuro de mais oportunidades, né? Então, infelizmente, essa negociação e a ideia de Obama era que pela diplomacia ele forçasse o governo cubano, né, a ser mais tolerante, a apresentar mais transparência, mas infelizmente, né, essa política foi abortada por Donald Trump. Então aqui algumas imagens importantes, né, do acordo nuclear, John Kerry, né, o primeiro-ministro aí do Irã, representantes europeus, aqui a famosa foto de Castro com Obama e aqui o Fidel, né, tomando coca e comendo McDonald's. E aí Trump foi eleito, né, e desde o princípio ele chegou, né, como um político antissistema. Né? O America First já é uma evidência de que entender a posição dos Estados Unidos, né, como uma liderança, mas rever toda a política externa dos últimos anos. Né? Então, a ideia do muro, a ideia do protecionismo, né? Então, rever acordos como o do NAFTA. Então Trump chega com essa plataforma eleitoral de revisão dessas políticas dentro do país, no cenário externo, né, na relação com os imigrantes. Então isso é importante. Então quais são as mudanças no início do seu governo? Então Trump retirou os Estados Unidos do TPP, né? Vai assumir uma nova política tarifária para produtos oriundos do exterior, né, nos importados. Então, essa saída do TPP foi marcante, porque foram os próprios Estados Unidos que criaram essa parceria, esse acordo, né, essa organização, ok? Foi, né, reagiu à entrada dos Estados Unidos no Acordo de Paris, na COP15, né? Então, disse que isso estava afetando empregos, principalmente no setor, né, daquele Rust Belt, né, o cinturão enferrujado. Então, Trump chega com a ideia do America First, né, do fazer a América grande de novo, os americanos grandes de novo. Então,
é, de certa forma, um discurso que vai atingir, né, aquelas pessoas do cinturão enferrujado. Então, como a vida das pessoas não mudou muito no governo Obama, dessas pessoas que foram as vítimas da globalização, da desindustrialização, eleitoralmente o discurso mirou essas pessoas e essas pessoas votaram em Trump para isso. Então, né, Trump é um protecionista. Então, a estratégia dele de inserção internacional, né, é usando de acordos bilaterais e não multilaterais. Né, um acordo de país com país, não um acordo de muitos países para regular alguma coisa. Então, Trump usa a força dos Estados Unidos, né, para barganhar, certo? Então, é uma postura também, né, sempre uma postura arrogante, ok? Então, na fala dele aí, né, devemos proteger nossas fronteiras dos estragos causados por outros países que fabricam nossos produtos, roubam nossas empresas e destroem nossos postos de trabalho. Então, Trump é um cara contra a cadeia de valores, como a gente dá o exemplo da cadeia de valores, né, do iPhone. Pensa-se o projeto nos Estados Unidos, matéria-prima da África, insumos da Alemanha, monta-se na China. Então, para ele, a ideia dele era tudo voltar para os Estados Unidos, mas Trump não, por mais que ele possa ter tentado, ele não tem força para reverter, né, essa cadeia de valores que é essencial para a globalização, certo? Outros pontos a se destacar, né? Imprevisibilidade ao poder, né? Cumpriu algumas promessas, outras não, né? A ideia do muro, a ideia do fim da imigração, a ideia de reverter o Obamacare, que foi um programa de saúde, um plano de saúde mínimo para os americanos, né? Muitos americanos não têm como ter acesso à saúde, certo? Então, Obama pensou esse programa, Trump quis reverter, mas não conseguiu. Em geral, ele é avesso ao multilateralismo, né? Disse que ia trazer de volta os soldados, só que isso não conseguiu. Vem travando um conflito comercial com a China por conta dessa postura, né, protecionista. Na visão dele, a China, né, tem uma vantagem no comércio com os Estados Unidos, sobretudo porque a China produz manufaturados e compra dos Estados Unidos produtos primários. Então há um déficit de balança, sem contar outras coisas como questões de patente. Né? Ele reviu a relação com o NAFTA, exigiu que mudasse o nome, né? E conseguiu alguns favorecimentos, algumas mudanças para tentar contrabalancear, né, o que estava posto ao NAFTA, sobretudo com a questão dos trabalhos no México. Né? Então ele conseguiu alguns pontos favorecendo os trabalhadores dos Estados Unidos e o comércio nos Estados Unidos. Ok? Então, a questão da OTAN, ele está questionando a continuidade da OTAN. Para que OTAN, se a OTAN é um organismo da época da Guerra Fria, né? Então, tudo isso importante chamar atenção. Sem, né, trazer aqui à tona toda a polêmica envolvendo as eleições, né, o uso de disparos em massa, aquela coisa dos dados roubados. Então, a capa da Time, né, com ele na parte de trás do espelho e se achando como um rei. Então, uma capa muito crítica. Então, a relação de Donald Trump com a mídia é muito, principalmente com a oposição, é muito ruim. Na apostila, nós vamos trazer aí tudo isso que nós estamos falando, né? Posição anti-globalização, antissistema, anti-cooperação internacional, anti-imigração. Então, Donald Trump é uma série de antes, né? E aqui uma imagenzinha interessante, um cartoon. Então é interessante usar esses cartoons porque cada vez mais os vestibulares eles usam para transmitir os estereótipos dos países, né? Então vamos chamar atenção para algumas coisas. Então veja, né? Aqui, ó, America First, Obama Island, que seria Cuba, Fish,
peixe, né? South America, not first. E veja aqui que tem o Rio de Janeiro, hot babies. Então é a expressão para prostitutas, né? Para garotas quentes. Aqui, Groenlândia não é o Canadá, certo? Então tem um monte de a China, who needs, né? Quem precisa da China. Manda bomba aqui, ó, drop bomb here. Então é uma posição bastante tosca, né? Bastante estereotipizada, né? De relações internacionais, das coisas do mundo. E terminamos nossa aula com um mapa das intervenções dos Estados Unidos em países latino-americanos. Então, historicamente, nós tivemos intervenções em quase todos os países da América Latina, sejam intervenções diretas ou indiretas, como aconteceu no Brasil em 1964. Tá certo? Então, depois, né, de tudo isso, agradeço a atenção de vocês e vamos para a próxima aula que vai trabalhar com a questão populacional, social, racial, etc. e tal.